A Zizi, o presente precioso, da professora Lucimar Dias. A Zizi fala de uma história de amor, de afeto, acolhimento, inspirada em casos reais de adoção interraciais. A Zizi chamou uma voz bem de longe. E o pequeno Azizi, sem nenhuma preocupação na voz, devolveu o grito enquanto se preparava para descer aquela quase montanha do jardim de sua casa. Já vou, disse ele, escorregando pela grama verdinha. Ao fim da descida, um abraço forte, bem apertado, estava à sua espera. Tão gostoso como algodão doce. Por um tempo, ficaram os dois juntinhos, cada um dentro do abraço do outro. Parecia até aquela história do Rio Solimões com o Rio Negro, no Amazonas. Dois rios diferentes que se encontram formando um só. Nesse caso, era a Zizi e sua pele negra, que se encontrava com sua mãe e sua pele branca. Na hora do abraço, parecia que nada mais existia. E era tão gostoso este momento, porém, durou pouco. Está na hora do banho. Já para o chuveiro, disse a mãe ao seu pequeno príncipe negro. A Zizi respondeu reclamando: tão cedo. Cedo? Veja, o sol está se pondo. A Zizi, contrariado, respondeu: depois do banho, você me conta a história do meu nascimento? De novo, disse a mãe, ao que a Zizi respondeu alegremente: sim. Ela concordou rindo, e assim que ele voltou do banho, ainda enrolado na toalha quase do seu tamanho, deitaram na rede e ela recomeçou a história que já fora contada tantas vezes. Olha, a Zizi e a mamãe dele. Era um lindo dia de setembro, quando mamãe recebeu o telefonema mais importante da vida dela. A Zizi arregalava os olhos com jeito espantado e a impaciência dos seus 6 anos. Conta, ele insistia. O telefone tocou. Tum, tum, tum. Desta vez, foi o Azizi quem riu, gostoso. Ele adorava quando, aninhado no colo da mãe, ela contava a história do seu nascimento e dizia coisas engraçadas como aquela: barulho do telefone ao som de tambor. E mais uma vez repete a pergunta, cuja resposta ele já conhece tão bem. Será que não era trim, trim, trim o som do telefone? Perguntou o matreiro. E a mãe respondia impaciente, enfaticamente: não! O telefone tocou igual aos tambores para chamar os orixás, como aqueles que seus ancestrais usavam lá do outro lado do oceano, na África. E tocando de leve com a mão no peito, ela fez tum, tum, tum. E então? Perguntava ansioso o pequeno Azizi. Naquele instante, meu coração disparou e bateu do mesmo jeito que os tambores, e tenho certeza que qualquer pessoa poderia ouvi-lo de longe. Aliás, acho que foi o barulho dele que fez seu pai chegar correndo na sala
com um olhar apressado, igualzinho ao seu, e me perguntando, já prevendo pelo meu sorriso, que a notícia era boa. O que está acontecendo? Olha o pai do Azizi e a mamãe. E o que mais dizia a Zizi, ansioso para ouvir a parte da história que ele mais gosta. Eu gritei, ele chegou! Nosso filho chegou! A mamãe gritou, né? Nosso filho chegou! Nessa mesma hora, acredite, Azizi, seu pai saiu dançando pela sala e cantando. O Azizi chegou! Azizi! Azizi! O Azizi chegou! Ele chegou! Era o pai cantando, gritando pela sala, bem feliz. Azizi não escondia alegria ao ouvir sua mãe contar esta parte da história. Ele fica imaginando como deveria ser engraçado ver seu pai, às vezes tão sério, com sua cabeleira loira, cantando pela sala de sua casa. Mas, como ele já sabia meu nome? E por que eu nasci de um telefone e não da sua barriga? Perguntava Azizi intrigado. Aqui, ó, é o pai do Azizi. A mãe rindo completava. Toda vez a mesma pergunta. E toda vez a mesma risada da mãe explicando. Ora, você não nasceu de um telefone, nasceu de uma pessoa. Porém, por algum motivo, ela não pôde ficar com você. E nós estávamos na fila de espera para adotá-los. Ah, e vocês ficaram muito de pé? Muito tempo? Não se cansaram? A mãe rindo completava. Azizi, esta fila de espera não é como as do cinema ou supermercado em que a gente fica em pé. É como se fosse um jogo. Tem crianças querendo pais e mães que possam cuidá-las e amá-las. E tem famílias querendo filhos para cuidarem e amarem. Para dar certo, existem pessoas que ficam procurando a combinação perfeita. E de vez em quando, adivinha o que acontece? Já sei. Ligam para você. É mais ou menos isso. Quando encontram a combinação certa, essas pessoas ligam para a família que está na fila esperando por uma criança. No nosso caso, quando você chegou, ligaram para mim. A Zizi, pensativo e com cara de quem não entendeu muito bem, insistia na pergunta. E como meu pai sabia o meu nome? Ele já havia escolhido os nomes. Desde que entramos na fila de espera da adoção. Se fosse menina, seria Aziza. E se fosse menino, seria Azizi, que significa precioso em Swahili, que é o idioma falado lá no Quênia, um país muito lindo da África que um dia iremos conhecer juntos. Ah, entendi. É porque eu vim da África? Querido, você não veio da África. Você é brasileiro, mas os seus antepassados vieram de lá. E isso nos enche de orgulho. Por isso, queríamos que você tivesse um nome de origem africana. A imaginação de Azizi corria solta nessa hora. Via a si mesmo correndo pelas terras africanas. Neste momento, um barulho na porta de casa. Azizi já se imaginou aqui, ó, no continente africano. Era o pai de Azizi quem se aproximava. E num supetão, o pequeno saiu correndo em direção a ele e gritando: Papai, papai! Enquanto pulava nos braços firmes do pai, rodopiando no ar. A Zizi aqui pulando para o colo do pai. Papai, que saudade, vamos brincar? E o pai responde: Claro, mas antes vou trocar de roupa e tomar uma água. Depois de dar tanta aula, estou com sede. Papai do Azizi
é um professor. Os dois saem de mãos dadas pela casa. A Zizi olha para trás e acena com a mão para sua mãe, que sorri ao ver a cena de pai e filhos juntos. Agora, a Zizi só tinha olhos para o seu pai, em quem se inspirava e secretamente pensava que era um super-homem. A mãe, emocionada ao lembrar da ligação que recebera no dia mais feliz de sua vida, sabia que o precioso Azizi ainda pediria tantas e outras vezes para ouvir a história de sua adoção. Não haveria de ser diferente. Desde que ele completou 6 anos, a Zizi sempre perguntava como foi que se tornara filho deles, tão diferentes fisicamente e ao mesmo tempo tão iguais. E era sempre tão bom recontar esta história. De todas as histórias que já contara como jornalista, porque a mãe do Azizi era uma jornalista, a chegada deste presente precioso era, sem dúvida, a melhor história de sua vida. Então, a professora Lu diz que os filhos nascem não só da barriga, mas nascem também do coração. São os filhos que, na língua iorubá, nós falamos Afé Ocan, que o nosso coração é limpo, livre para adotar aquelas crianças. E assim é a história do Azizi, esse menino lindo, de olhos bem pretinhos, um menino saltitante que foi adotado por essa família.